Sempre uma grande alegria poder retornar a esse lar, essa casa, rever os amigos, as amigas e poder usufruir, poder provar desse banquete espiritual que é preparado para nós aqui. Então que nós possamos realmente sentir a presença dos nossos irmãos da espiritualidade junto conosco, a presença dos nossos irmãos familiares que fazem parte da família espiritual, mas que neste momento não estão encarnados conosco, mas sem dúvida alguma continuam vibrando e torcendo por nós de onde estiverem. Aqueles que ainda não vieram, aqueles que já voltaram. Porque a vida é uma só. Ora estamos aqui encarnados, ora estamos no plano espiritual, mas a vida é uma só. Então estamos aqui para caminhar para frente. E a nossa bússola, como disse a nossa irmã na prece, vai ser sempre aquela trazida pelo Mestre, que é o seu Evangelho. Então, diante das dificuldades, diante dos conflitos, das inquietações que nós trazemos no dia a dia, é sempre importante a gente ir ao Evangelho e buscar lá a solução, buscar a orientação necessária para saber que decisão tomar. Sabendo que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Então, as dificuldades, os obstáculos, os conflitos, eles são inerentes ao mundo ao qual nós habitamos ainda. Então é preciso que nós nos superemos. Como disse a irmã na leitura, que nós nos esforcemos, porque é o nosso esforço que vai dizer do nosso ensinamento. É o nosso sacrifício que vai nos garantir, então, o avanço espiritual. É o nosso sacrifício. Então, o Evangelho é a bússola sublime, é a orientação suprema que vai nos guiar os passos. Por essa razão, é importante que nós busquemos esse contato cotidiano com a mensagem do Mestre. Então, a gente deve procurar criar uma intimidade maior com seus ensinamentos, não só lá no dia do Evangelho, no lar, que já é uma grande coisa. Então, se nós já estamos realizando semanalmente o Evangelho no lar, já é uma grande coisa. Mas é necessário que nós criemos uma intimidade maior. Por que não diariamente mentalizar o Mestre, conversar com ele, pedir, agradecer, pedir por outras pessoas? Por que não? Então é importante que nós criemos esse contato maior com Jesus. E o seu Evangelho é essa maneira de nós entrarmos diretamente em contato com aquilo que ele viveu e com aquilo que ele nos ensinou. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho de uma passagem que está lá no Evangelho. Então Jesus ele teve um período relativamente curto de pregação enquanto encarnado conosco. Foram alguns poucos anos em que ele, vivendo encarnado conosco, ele teve ali a oportunidade de nos trazer os seus ensinamentos, verbal e por ações também. Então Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, vai justamente ressaltar isso, que na verdade Jesus ele falou, ele ensinou por palavras, mas ele ensinou muito por exemplos, curando, abençoando, através da humildade, de diversas maneiras ele colocou em prática aquilo que por palavras ele também nos trouxe. E o resumo, a essência do ensinamento de Jesus está colocada lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que são o Sermão do Monte. E lá ele vai ensinar tantas coisas, é como se fosse um suco, a gente já falou isso aqui, um suco bem concentrado, que a gente precisa tomar de maneira bastante diluída, entrar em contato de maneira bastante diluída, para que a gente possa aos pouquinhos ir assimilando aqueles ensinamentos. Mas nós vamos dar um salto, a gente vai lá para Mateus 25. Então Mateus 25 já é um momento em que Jesus já está se preparando para o término do seu desencarne. Ele já está ali se aproximando daquele momento em que ele iria cear com seus apóstolos, em que ele indica então que ele seria traído e outras coisas. Isso acontece em Mateus 26, um capítulo depois. Então Mateus 25 ele está dando alguns sermões, ele está proferindo algumas parábolas em que ele compara o reino de Deus e outras circunstâncias com a nossa vida. Então Jesus ele trazia as histórias para que as mensagens ficassem mais fáceis de serem memorizadas.
para que a gente memorizasse melhor. E aí cada um, na sua condição espiritual, no seu nível espiritual, iria extrair o ensinamento coerente com as suas condições. Por isso, a cada um segundo a sua capacidade. Então, quando Deus nos dá as oportunidades da vida, Ele sabe a nossa capacidade, a nossa condição de sucesso nas situações da vida. Nós não recebemos tarefas e obstáculos maiores aos quais nós teríamos condições de superar. Então, tudo vem na medida. Mas muitas vezes o que nos falta é o que a nossa irmã leu no início aqui. Nos falta o esforço para conseguir superar, para conseguir aprender diante daquela situação, diante daquele obstáculo. Então isso também os Espíritos nos falam lá no Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta, mas por que ainda o mal, por que ainda vigora, né? E o bem é tímido, o mal... E ele vai falar um pouco depois à frente que os maus são tímidos, que a gente não faz esforços. Ele fala na parte em que ele fala sobre a questão dos arrastamentos do mal, né? Nós poderíamos resistir aos arrastamentos do mal? Sim, mas o que falta é vontade, é esforço. Então eu lembro daquela passagem do Chico Xavier em que ele contava que a tentação, que muitas vezes é isso, a tentação, a gente quer superar, mas dá aquela vontade de continuar nesse mesmo local, né? Quer mudar de hábito, mas o hábito antigo ainda é prazeroso, nos traz prazer. Então a gente negocia com a gente mesmo, a gente quer, mas não quer. Então ele vai dizer que a tentação é como se fosse aquela pessoa correndo do cachorro, mas torcendo para que o cachorro alcance e morda. Ele está esperando ali que a tentação chegue, então ele cria condições para que ele mesmo caia na sua armadilha, para poder continuar usufruindo daqueles prazeres que conscientemente já não deveriam mais fazer parte do seu conjunto de hábitos, mas ele ainda insiste em mantê-los pelo prazer que proporciona. Por isso que Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Então a nossa vida, a gente muitas vezes é isso, vai pelo caminho da porta larga. Mas então, voltando a Mateus 25, Jesus começa Mateus 25, na verdade, essa divisão ela veio depois, né? Mas então, nesse capítulo, Mateus narra para nós, quando Jesus então traz a parábola das 10 virgens, né, que é muito interessante, que haviam 5 prudentes e 5 insensatas, enfim. Após essa parábola, então, ele vai trazer a parábola dos talentos, que é a parábola que a gente gostaria de refletir um pouquinho hoje com vocês aqui. Então essa parábola, ela trata de um homem que tinha muitos bens, e ele vai viajar para um lugar distante, um país distante, e ele distribui os seus bens para os seus servos. Naquela ocasião, 3 servos. E aí ele se afasta e fica longe. Então a gente pode meditar, né? O que seria esse senhor que oferece seus bens a 3 servos e vai para um país distante? Oferece 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a sua capacidade. Então nós podemos fazer uma interpretação desta parábola como se fosse a nossa encarnação. Então nós estamos aí reencarnando já há muito tempo, né? E dando os nossos passos aí na evolução. Então quando a gente planeja uma encarnação, nós, mais ou menos conscientemente, decidimos junto com a equipe que planeja a nossa encarnação, quais serão os nossos aprendizados nessa encarnação. Eu queria que vocês voltassem no tempo aí uns 90, 100, 120 anos. Vamos voltar todo mundo aí. Não dá, né? Mas se a gente conseguisse voltar, a gente ia ver. Né? A gente ia lembrar do tempo lá em que nós estávamos lá no plano espiritual, talvez, possivelmente, até com a família que está conosco hoje aqui, com a mãe, o pai, irmãos, estão planejando juntos ali. Muitas vezes afetos da vida, outras vezes alguns desafetos. Então a gente lembra, por exemplo, a reencarnação do Segismundo,
que havia matado Adelino, e agora eu sempre esqueço o nome dela, né? O casal numa vida pretérita, então eles ficaram um bom tempo, Adelino e... Raquel, obrigado. Adelino e Raquel. Então Segismundo se apaixonou por Raquel, matou Adelino, não conseguiu ficar com a Raquel, morreram os três com ódio e tal, até que planejaram lá no plano espiritual voltar. E aí depois da orientação do plano espiritual, enfim, Adelino e Raquel voltaram e viriam novamente a serem marido e mulher e receberiam Segismundo como filho. E não foi fácil, no início eles não aceitaram muito, teve que ter todo um trabalho lá da espiritualidade para fazê-los aceitar Segismundo. Já tinham acordado no plano espiritual, mas encarnados eles voltaram atrás e decidiram não aceitar inconscientemente, não lembravam, claro, mas inconscientemente repeliam a ideia de receber novamente Segismundo. Então, tudo aqui. Então é importante que nós pensemos que quando a gente cria um desafeto e não se reajusta aqui, tem até uma frase que eu não lembro exatamente, mas diz assim, um desafeto dessa vida muitas vezes é um parente na vida seguinte, né? Então, se a gente não quer, não tem intenção de receber tal pessoa como nosso parente, aí a gente tem que buscar já resolver nessa existência, né? A brincadeira aqui. Mas então nós planejamos essa encarnação possivelmente com os nossos parentes de hoje. Então, então vai na frente aqui fulano e Beltrano, vão nascer, vão casar e eu vou depois, nasço como filho de vocês, enfim. A gente combina dessa maneira, nessa condição social, nesse país, nessa cidade, Floripa, enfim, Rio Grande do Sul, a gente vai se encontrando também, considerando algumas questões nossas aí de ordem social, histórica, né? Então tudo isso é considerado na encarnação. Mas a gente planeja. Então essa parábola ela pode ser compreendida, esses talentos, como essas ocasiões, como essas oportunidades, como esses convites que nós teremos nesta encarnação a nos desenvolvermos espiritualmente. Então a gente vai fazer as escolhas da vida. Eu tenho aqui oportunidades de espiritualmente evoluir, mas tem uma lei chamada lei de liberdade, onde tem um item lá que é o tal do livre-arbítrio. Então Deus não constrange os seus filhos. Nós que vamos fazendo as escolhas e, claro, sujeitos às leis, né, de causa e efeito e outras leis, nós vamos sendo convidados aí a, mais ou menos conscientemente, tomar o rumo da evolução. Mas não há uma imposição. Então nós vamos ter os talentos à nossa disposição. E talentos esse de acordo com a nossa capacidade. Então nasce um filho desse jeito, eu tenho uma mãe daquele jeito, tenho um pai, o trabalho onde eu vivo, a situação social onde eu vivo, tudo isso é considerado de acordo com a minha capacidade. Com a minha capacidade. Então é aquele professor que ele observa o aluno, ele vai dar para o aluno aquela atividade, aquela tarefa condizente com a sua capacidade. Hoje a nossa escola ainda é muito homogeneizante, né? Eu sou educador, participo dessa discussão, mas vamos pensar aqui numa escola que considerasse o percurso individual de cada estudante, que é o que acontece conosco. Nós estamos aqui todos matriculados na escola da vida, nessa escola que é a Terra, mas cada um seguindo o seu currículo, o seu percurso particular. Então a cada um de nós foi dado ali um conjunto de lições condizentes com a nossa capacidade. E aí ele continua na parábola dizendo que o Senhor se afasta para um lugar longe. Jesus poderia dizer, ele ficou perto ali. Não, ele ficou longe. Então quer dizer que Deus se afasta da gente e nos abandona? Não. Quer dizer que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não fica ali, né? Não, obrigado. Ele, claro, a lei que ele criou é uma lei perfeita e vai criando condições. Então, se o Marco tinha esse caminho aqui para evoluir, de repente decidiu ir por esse caminho aqui, vai haver uma reorganização para que ele possa aproveitar da melhor maneira segundo o caminho que ele escolheu. Porque Deus não quer punir a gente. Deus é nosso Pai. Ele quer que nós todos evoluamos. Então, naturalmente, a lei vai se a lei não, né? Mas as condições a partir da lei se reorganizam para que eu possa usufruir das melhores oportunidades, independente do caminho que eu siga. Mas
há um caminho mais favorável. Ao plano A. Né? Talvez a gente esteja aqui no plano C, D, E, mas ao plano A. Ao plano A. E aqueles que conseguem seguir o plano A, eles têm uma denominação lá por André Luiz, se eu não me engano, Missionários da Luz. Né? Qual que é a denominação que ele dá? Alguém lembra? Seguiu o plano A, foi até o final, seguiu a risca ali, né? Tirou 10 na prova. Ele chama de completistas. Completistas. Então tinha lá o currículo, seguiu o currículo, foi 10 com estrelinha, conceito A. Né? Fez tudo aquilo que planejou. Então, conseguiu. Interessante que no livro Sexo e Destino, o penúltimo livro da série do André Luiz, penúltimo, antepenúltimo, não lembro agora, o último, final lá. Ele vai analisar então a questão da problemática do sexo e ele vai então numa instituição chamada Irmãs Claras, não tenho certeza agora do nome, é isso? Não lembra? E lá nessa instituição são pessoas que faliram na área da sexualidade em algum aspecto, né? Da vasta área da sexualidade, em algum aspecto faliram, e vão lá para se reeducar. E aí, após essa reeducação, eles voltam a reencarnar, e aí eles voltam então, para o plano espiritual, e é feita uma estatística para ver o aproveitamento que eles tiveram. Então, o André Luiz ele se interessa para saber como é que eles têm voltado após terem tido a lição, terem estudado, se preparado e reencarnam. E aí, o mentor lá que cuida dessa parte, ele vai dizer que desses 82 anos de existência deste instituto, que prepara essas pessoas que faliram na área da sexualidade para reencarnar, 18% voltaram vitoriosos. Essa palavra que ele usa. 18% vitoriosos. 22% voltaram com algum mérito, né? algum avanço. 26% imperfeitamente avançados, avançaram um pouquinho, né? Quase nada ali. E 30%, não sei se o número é esse, mas 36% ou 34% se comprometeram mais. Então vocês pensam, olha só, não é brincadeira. Tá? Eles faliram, fizeram um curso, treinaram, se aperfeiçoaram, reencarnaram e ainda assim um grande número faliu. Então quando Jesus fala muitos são os que por ela entram, ele não está brincando, né? André Luiz vai comprovar isso aí. A gente ainda falha, a gente ainda tropeça muito. Mas isso tem que ser visto com um olhar otimista, não pessimista. Né? Tem que ser com um olhar otimista. Porque se a gente olha as encarnações passadas, a gente vai ver que hoje nós somos muito melhores. Né? Muito melhores, em muitos aspectos. Essa encarnação mesmo, se nós olhamos essa encarnação, a gente já vai ver, né? Que de 30, 20 anos, 40 anos atrás, eu já estou diferente hoje. As provas são outras, os desafios são outros, mas a minha consciência já mudou. Eu já consegui avançar. Se a gente for a fundo olhar, a gente vai perceber isso aí. Né? Então nós estamos sim avançando. André Luiz tem outra mensagem que eu gosto bastante, que se chama Resiste à Tentação, em que ele vai analisar essa problemática e ele vai dizer que, claro, durante séculos nós nos comprazíamos no mal. A gente tem o hábito do mal ainda muito presente. E o mal não só de matar o colega, mas da preguiça, o mal de usar mal as energias sexuais, o mal de comer de maneira equivocada, enfim, vários males que nós vimos aí alimentando ao longo de séculos. E aí a gente conhece o Espiritismo, conhece o cristianismo e acha que de um dia para a noite vai conseguir mudar tudo isso. Não vai, porque esses hábitos eles não estão no corpo, eles estão na estrutura espiritual. Então demanda, mais uma vez, esforço. Demanda esforço. E aí André Luiz termina essa mensagem dizendo que nós temos que ter paciência construtiva. Tem que ter paciência com a gente também. A gente sabe que a gente vai tropeçar, não tem jeito. A gente vai tropeçar. Então tem que ter paciência construtiva. Eu não posso me apegar ao erro e ficar lá sofrendo e martirizando e deixando de viver. Não, eu caí, tropecei,
vou me levantar e vou continuar seguindo. Por quê? Porque uma hora esse senhor, ele vai voltar. Então é o que a história diz. Depois de um longo tempo, ou seja, findado o meu tempo de encarnação, segundo essa interpretação, ele volta, a gente volta para o plano espiritual. E aí ele vai tomar contas dos talentos que ele ofereceu. Mas é Deus que vai estar lá assim, né, com carimbinho, te dei 5, te dei... Será que é Deus que vai estar lá sentadinho na cadeirinha, né? Barbinha. Quem que vai nos cobrar dos talentos que nós usamos ou não usamos? A nossa consciência. A nossa consciência, né? Então é interessante porque a gente vai ver que aqueles 2, que tinha 5 que tinha 2, que multiplicaram, ganharam mais 5 e mais 2, ele, o homem fala, né? Vinde e gozai comigo, né? Foste fiel no pouco, pode gozar do muito. Né? Ou seja, a consciência, ela ficou tranquila. Ela ficou tranquila, ela ficou em paz. Então esse desencarne, ele foi um desencarne sereno, foi um bom retorno ao plano espiritual. Não houve um peso da consciência do talento mal ou não utilizado. Mas aquele que ganhou um talento, que enterrou o talento e deixou ele lá, quando ele volta, ele vai dizer, né? Quando o Senhor volta, ele vai dizer, sei que és duro, sei que és bravo, sei que ceifas onde não semeaste, então com medo, amedrontado, eu escondi o teu talento. Ou seja, a gente pode inclusive até fazer uma outra interpretação. Qual que era a visão de Deus, desse Deus vingativo, desse Deus rude? Quem que tinha antigamente essa visão? Eram os próprios judeus. Né? Então Jesus é que vem trazer um Deus Pai, um Deus amor. Então ele vai comparar, né? A gente pode até fazer essa... Ele vai comparar esse último irmão que não multiplicou o talento, que perdeu a oportunidade que tinha de avançar com as oportunidades que Deus lhe deu, aquele que estava muito apegado ao tradicionalismo, ao culto exterior, aos rituais, e não trabalhou intimamente os seus valores. Porque a roupagem nada vale, né? Não é a roupagem que vai fazer diferença lá. A gente dá aquele pulinho ali para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade. O que nós levamos daqui? Inteligência, conhecimentos e qualidades morais. É isso. Então, os talentos que eu vou devolver para a minha consciência, diante do que Deus me ofereceu de oportunidades, são inteligência, conhecimento e qualidades morais. Então, eu tenho que avaliar a minha vida. Eu estou tendo a chance de desenvolver esses 3 elementos que constituem, que são características de eu, espírito? Estou tendo condição? Quais são as condições? Quais são as oportunidades? Quais são os talentos que eu tenho para desenvolvê-los? Porque é isso que a minha consciência vai cobrar de mim depois. E aí ele fala, lançai-o nas trevas exteriores, porque lá haverá prantos e ranger de dentes. Porque aquele que já tem, ainda mais será dado. E aquele que não tem, até o que acha que tem, será tirado. Olha que interessante isso. Porque a gente acha que a gente tem as coisas materiais, né? Eu acho que eu vim aqui, eu fiz os rituais, né, que a minha religião solicita, e eu estou quite com a minha consciência. Não. Eu acho que eu tenho, mas nem o que eu acho que eu tenho, eu tenho. Né? O que eu preciso ter? A prática. A prática do ensinamento. Eu tenho que sair na rua, no trabalho, na escola, na família e aplicar, multiplicar esse talento. Então, se eu ouvir aqui que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar os inimigos, que eu tenho que ser indulgente, é lá que eu tenho que multiplicar o talento. Não basta ouvir, não basta acumular esse conhecimento somente. Então é multiplicar. Então esse é o talento que precisa ser mobilizado por nós. E aí Jesus, então, ele vai encerrar essa parábola e vai concluir
o capítulo 25 de Mateus com a passagem que para mim é uma das mais bonitas do Evangelho. E vai nos dar então um caminho. Bom, não estou sabendo como multiplicar meu talento. Não sei, estou perdido aí, está lá no Evangelho. Então, como é que eu faço na prática? Como é que eu faço na prática? Jesus vai lá e diz. Vai lá e diz. Eu não vou contar, mas eu queria voltar um pouquinho na outra parte e eu esqueci a minha linha de raciocínio aqui. Mas então um talento, ele volta, tinha medo, não multiplicou, achou que eram os bens materiais, não trabalhou os bens... lembrei. E ele vai dar então, olha que interessante isso, não sei se vocês perceberam. Ele tira daquele que tinha um talento, que não multiplicou, continuou com um, e dá para quem? Para quem que vocês dariam? Para aquele que tem 4 ou para aquele que tem 10? Tem 4, tem só 4, dou mais um para ele, né? Que tem 10 já tem 10? Não, ele dá para quem tem 10. Interessante, já pensaram nisso? Por que será que Jesus faz isso? Né? Já viram aquela fórmula da física, né? Força igual a massa vezes aceleração? Então, quanto maior a massa, para eu atingir a mesma aceleração, mais força. Né? Então, aquele que tem 5 talentos, ele teve que trabalhar mais, talvez, do que esse que tinha 2. Né? Porque esse que teve 2, mais 2. Trabalhou aqui, vamos colocar aqui 2 vezes, né? Esse que tinha 5, ele trabalhou 5 vezes. Cada talento virou outro talento. Então, talvez o esforço dele foi maior. Né? Talvez o esforço dele tenha sido maior. Talvez essa é uma maneira de a gente entender. Claro, ninguém recebe nada de graça. Ninguém vai receber o que não merece, o que não fez por merecer. Mas a gente pode entender isso. Esse que se esforçou mais, ele granjeou mais possibilidades. E quanto mais a gente vai evoluindo, e mais a gente multiplica os talentos, mais a gente evolui e mais fácil fica multiplicar, continuar multiplicando. Né? A gente já tem mais consciência, tem mais moral desenvolvida, tem mais inteligência. Então talvez esse aqui que tinha 5 recebeu mais por isso. Ele já tinha caminhado mais, ele se esforçou mais, ele se dedicou mais para que aqueles 5 virassem outros 5, porque ele poderia ter pegado os 5 e multiplicado em mais 2 só, né? Devolvido 7, devolvido 8, não, ele devolveu 10 talentos. Ele trabalhou muito mais. Né? Então, mais uma vez, é o nosso esforço, é o nosso sacrifício. Eu tenho que sair da zona de conforto. Se continua confortável, alguma coisa não está legal. Se eu estou fazendo a mesma coisa, está muito confortável, aquilo não me sacrifica em nada, talvez eu esteja multiplicando pouco o meu talento. Né? Pela metade, ou por 1/4. Então é preciso que eu me sacrifique em prol da minha evolução. E o caminho é a caridade. Tem outro. A prática do bem. Fazer todo o bem que eu puder fazer que esteja ao meu alcance, para mim e para quem está comigo. Esse é o caminho. Então Jesus vai encerrar esse capítulo 25 de Mateus com a seguinte passagem. Quando o Filho do Homem voltar em sua majestade, junto a ele com todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Porque aí vai estar estabelecido o reino. Que lá, quando ele é julgado por Pilatos, Pilatos pergunta, és, pois, rei? Aí ele vai dizer, sim, tu o dizes, mas meu reino ainda não é aqui. Ainda, ele fala. Ou seja, será. Quando a lei de justiça, amor e caridade for cumprida na sua integralidade. Então ele vai dizer, quando ele voltar, sentar-se no trono e separará uns dos outros, bons dos maus, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E colocará os que estiverem à sua direita, as ovelhas, ao seu lado, e dirá, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do que vos foi preparado desde o início dos tempos. Ou seja, esses que praticaram a caridade. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede
e me deste de beber. Senti frio e me agasalhaste. Estive preso ou doente e foste me visitar. Estive sem teto e me abrigaste. Então os justos perguntarão, mas quando, Senhor? Quando foi que te fizemos estas coisas? E ele então lhes dirá, toda vez que fizeste a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Aí, não tem receita mais profunda e mais simples. É simples, mas é profundo. Então que nós possamos ser convidados, mais uma vez aí, a multiplicar os nossos talentos, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance.